Olá, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos diálogos com especialistas em temáticas de interesse da administração pública e hoje nós vamos receber dois convidados. A nossa diretora-presidente da ISESP, a professora Laís Garcia, e o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, que é comandante do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Eu sou Gelson Junquilho e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou homem, branco, de cabelos grisalhos, estou usando óculos, estou de blazer azul marinho, camisa azul marinho, calça também azul marinho. Vou passar agora para o nosso comandante fazer a audiodescrição. Olá a todos, eu sou um homem moreno, 1,70 m, ligeiramente calvo, estou aqui uniformizado com a farda de expediente da administração, que é uma camisa caque e uma calça cinza e sapato preto. Agora a diretora Laís Garcia. Olá, sou uma mulher branca, 1,68 m, sou loira, cabelos lisos, estou com um sapato amarelo e um vestido azul. Isso, vamos então dar início ao nosso bate-papo, ao nosso diálogo. E a temática de hoje é a questão dos desastres e a gestão de risco, né? Por isso, nosso convidado de honra, e eu estarei acompanhado da diretora Laís Garcia, dando sequência aos nossos diálogos. Eu sou Gelson Junquilho, atualmente estou coordenando o curso de pós-graduação Lato Sensu, Gestão Pública e Inovação, que é o primeiro curso da história de 50 anos a completar ano que vem da ISESP, né? E, comandante, é um prazer tê-lo aqui, juntamente com a Laís. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa te perguntando qual a importância dessa temática, do enfrentamento de desastres, da gestão de risco para a administração pública contemporânea. Obrigado, professor, pelo convite. Obrigado, Laís, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Gelson, que a gente já se conhece há muito tempo, a longa data. Dizer que essa temática é uma temática muito importante, na minha opinião, é uma temática que está dominando não só o Brasil, mas o mundo todo, com relação à necessidade de políticas públicas mais envolventes em relação a esse tema. A gente acompanha no mundo todo a quantidade de desastres que nós temos e a gente vê que há uma evolução muito grande a nível de intensidade, recorrência e amplitude. E aí, para isso, eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul, que está mais de perto, aconteceu perto da gente. A gente observa que a intensidade desse desastre foi muito maior do que o que a gente via 10, 20 anos atrás. Eu estou falando de quase 500 municípios de um estado, né, com 500 e poucos municípios. Quer dizer, você tem uma amplitude muito grande também, além dessa intensidade. E a recorrência. O ano passado, por volta de outubro e novembro, o Rio Grande do Sul ocorreu um episódio desse, um desastre também menor do que esse, e com menos de um ano já tem um outro desastre. Então, assim, dadas essas variáveis, esses elementos, esse fenômeno de desastre, ele tem sido um fenômeno de preocupação muito grande. Então, eu acho que na atualidade, né, nessa era contemporânea, eu acho que é um tema que vai exigir muito dos gestores públicos, porque não é um tema de fácil abordagem, dado que você está lidando com a gestão do imprevisível, da surpresa, da incerteza, por mais que tenhamos uma tecnologia muito aprimorada e evoluída de previsão. E, Laís, e a ISESP, né? Como é que você vê a ISESP nessa questão que o comandante coloca de tamanha importância, né, para a administração pública? É muito interessante, coronel. Uma das coisas que eu estava me perguntando, assim, tem muita gente que nem entende assim, o que é a gestão de risco. Acho que a ISESP, ela cumpre, né, esse papel de estar formando, capacitando, informando o gestor, capacitando até mesmo os bombeiros, né, ajudando, né, nesse processo. Na verdade, a gente contrata os bombeiros para dar as capacitações, né, dentro do nosso escopo, né. E eu queria, você poderia falar para a gente um pouco como é que funciona, assim, o que é a gestão de risco, assim, o que a gente faz, assim, é só de clima tempo,
tempo, relacionado a outras coisas? Isso está em alguma secretaria específica, falando de governo, né, de prefeituras? Isso está em todos os lugares? Como é que funciona? Uma pergunta, Laís. Assim, primeiro, falar do apreço, do carinho que nós temos pelo Exército. Já desenvolvemos outros cursos de perícia de incêndio operacionais pelo Exército. Então, o Exército é sempre uma parceira nossa. Eu tenho certeza que o Exército tem um papel, assim, um stakeholder importantíssimo para a gente estar multiplicando essa informação e massificando essa informação em toda a sociedade. Mas, assim, rapidamente, obviamente, né, aqui tentar ser bastante objetivo, você tem a gestão de risco e o gerenciamento do desastre, né? A gestão de risco é antes de acontecer o desastre. É você trabalhar a questão da prevenção e a preparação. A preparação está ligada a treinamento das pessoas, treinamento de comunidades, treinamento de gestores, em como vão atuar no momento do desastre. E a prevenção está ligada a questões de engenharia estruturais, obras de contenção, desvio de rios, represamento de rios, criação de áreas de esponjamento nos leitos dos rios para que aquela água possa ser absorvida durante uma grande chuva. E a gestão do desastre é propriamente dita quando acontece o desastre, como performar, né? Sendo assim, primeiro é proteção à vida, como é que essas pessoas vão sair, elas vão para onde, qual tipo de abrigo, depois do desastre, como é que é essa recuperação da cidade. Então, assim, você tem diversos subeixos. Você teria o desastre como quadrado, você tem gestão de risco e o gerenciamento de desastre como espécies desse gênero por desastre, e ali embaixo você tem várias derivações. E nessas caixinhas você tem uma aplicação desde o governo do Estado até ali o cidadão que também é responsável por não construir alguma coisa numa área de risco. Ele é responsável por saber qual abrigo que ele deve ir numa situação de desastre. Então, assim, é um fenômeno que a gente tem que ter um alcance muito grande em todos os sentidos. Por exemplo, um curso que vai formar multiplicadores para os cidadãos. Isso é importante também, né? E, assim, e aí, completando um pouco, a gente, por exemplo, aqui no Estado, nós temos uma referência a nível de governo, porque o governador Renato Casagrande, ele é um entusiasta do tema e é preocupado com o tema. Ele pegou o desastre de 2013, nós somos o primeiro estado que atendemos algumas determinações legais da Lei Federal 12.608, que fala da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, então cumprindo algumas determinações que estão ali no dispositivo da lei, como a criação de um plano estadual de proteção e defesa civil, a criação o fomento dessa atividade. Nós temos uma construção do Centro de Inteligência de Proteção e Defesa Civil ali no Bombeiro, dado que a Defesa Civil Estadual faz parte do Corpo de Bombeiros grande. Então nós temos um governo forte nesse tema, mas nós temos que equilibrar um pouco. Nós temos às vezes, gestões municipais que precisam melhorar bastante ainda, tem um gap grande, e a comunidade local também com uma percepção de risco descalibrada, de uma forma diferente. Então não adianta a gente ter ali se a gente pudesse dividir em 3 colunas, uma coluna que é o estado cheia, nós temos uma coluna ali dos municípios que é muito ali aleatória, há municípios que estão bem e há municípios que não, e você tem uma comunidade que também muito fragilizada. A gente tem que chegar nesse ponto. Eu creio assim, que pelo meu tempo de administração pública, que deve ser uma temática meio indigesta, né? Que a pessoa, o gestor, o governante, como ele não vê, ele trabalha mais na prevenção, né? Essa coisa fica meio esquecida. E aí vem a questão da defesa civil, que eu queria te perguntar. A defesa civil, a gente só ouve falar em defesa civil quando acontece um desastre que ela atua. Como é que você avalia a importância da defesa civil nos municípios, né? Principalmente nesses municípios que a gente tem no Espírito Santo, vários à beira de rios, né? Você tem aí Colatina, Linhares, Mimoso agora há pouco. Como é que essa defesa, qual é o papel da defesa civil e a importância dela nas máquinas estatais? Assim, você falou uma coisa interessante, né? Que às vezes a política pública se faz ali com os elementos que são visíveis, né? Que dá para se ver. Então rua,
poste, essas coisas que você está vendo ali, pontes, praças, asfalto, que também são importantes, e o que a gente não está vendo, e é uma coisa interessante, né? A defesa civil é igual o seguro de carro, você paga e você não quer usar, certo? Então você fica ali, mas é importantíssimo, viu Gerson, essa proteção e defesa civil nos municípios, o fortalecimento, e o governo estadual tem feito isso. Nós doamos agora, né, durante essa gestão do governador Renato Casagrande, uma picape para cada município, né, uma picape de 250, 200 mil, um drone para cada município. Nós temos equipes itinerantes por orientação do governador para apoiar os municípios na fase de prevenção, que é na fase da construção de obras, mas também na fase de recuperação, naquela fase de preenchimento de documentação para repartir recursos. Então, assim, o governo tem fomentado muito isso, o fortalecimento das defesas civis dos municípios. Mas o gestor municipal, né, ele deve entender, deve ter sensibilidade dessa importância. Então, assim, não dá para ter uma pessoa na defesa civil para tomar conta de tudo. É importante que tenha lá uma equipe, né, formada. Uma equipe, talvez é importante que a gente venha a parametrizar isso. A gente tem, por exemplo... Qualificar a equipe, né? A gente tem, por exemplo, em Vila Velha tem uma Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, porque é uma cidade grande. A gente precisa ter uma Secretaria de Proteção e Defesa Civil, talvez lá em Jerônimo Monteiro, em Mucurici, talvez não. São cidades menores. Sim. Mas você talvez fazer uma parametrização, esse tipo de cidade cabe uma Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Isso aqui pode ser uma subsecretaria ligada à Secretaria de Governo. Aqui tem que ter uma equipe maior, certo? Outra forma, né, eu vou aqui te instigar até para você até me perguntar, a questão dos consórcios. Sim. Eu acho, né, a gente já tinha conversado lá fora um pouco sobre isso, né? A questão regional. A questão regional, porque às vezes alguns municípios não têm condições de contratar um engenheiro geólogo, talvez nem precise, mas assim, o consórcio pode fazer isso. Então você tem um consórcio no Sul, com 26 municípios, e esse consórcio pode ter lá engenheiro, geólogo e tal, e pode fazer o deslocamento de acordo. Pode entender. Mas o importante, Gelson, assim, e o recado que eu acho que você queria até que você provocou nessa resposta, é que assim, que as prefeituras, né, que a gestão pública municipal, que o desastre ele ocorre ali no município, no local, elas têm que ser fortalecidas, mesmo que seja um tipo de serviço ali intangível e invisível. Bacana. A gente vê, né, recentemente desastres grandes, a Covid, que foi algo mundial. A gente vê aqui no nosso estado algumas cidades que foram devastadas pela chuva. A gente viu o que aconteceu recentemente com o Rio Grande do Sul. Qual a importância do Corpo de Bombeiro, qual a importância da gestão de risco para a prevenção dessas coisas e para a atuação também quando elas acontecem? É fundamental, né? Assim, aqui no estado, a Defesa Civil, eu volto a falar, ela faz parte do Corpo de Bombeiros, é um prédio que está dentro do Corpo de Bombeiros. O coordenador da Defesa Civil é ligado ao comando do Corpo de Bombeiros. Então, assim, de fundamental importância, porque justamente, além de ter uma determinação legal, que é a Lei 12.608, nós temos determinações constitucionais, ali no artigo 130 da Constituição Estadual, inclusive fala que a Defesa Civil ela é uma missão dos Corpos de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros aqui do Estado. E assim, além dessa determinação legal, tem a questão técnica, né, que é uma atividade que quem tem a vocação é justamente o bombeiros, né? Você está falando de resposta ao desastre, você está falando de salvamento, você está falando de uma logística, de uma gestão de recuperação de uma cidade, e você tem ali vários serviços e trabalhos transversais, e a saúde, a educação, a assistência social, tudo isso. E, obviamente, não é o bombeiro que faz tudo isso, mas o bombeiro ele organiza tudo isso, até porque essas coisas, às vezes, estão em áreas de risco, e o deslocamento necessita que seja feita com uma equipe que pode fazer esse tipo de deslocamento, ou você fazer e às vezes você tem que tirar uma família de um local para que possa ser atendido. Então, assim, toda essa gestão no desastre é isso aí. E a prevenção, né? Você deu um destaque na prevenção,
a prevenção, isso que a gente já vem falando, que é importantíssimo, porque o Corpo de Bombeiros, ele, através da sua equipe técnica da Defesa Civil, ele tem condições de fazer o levantamento das áreas de risco, detectar as áreas de risco, e a gente tem o R1, 2, 3 e 4, que é o risco 1, 2, 3 e 4, e a gente busca transformar o R3 e R4 em R1 e R2, ou pelo menos, né, que é para mitigar o risco, ou você acabar com esse risco. Como é que você vai acabar com esse risco? Ou por meio de obras de mitigação de risco, até às vezes do manejo daquela comunidade para outro local, como está já sendo feito lá em Mimoso, está sendo planejado pelo governo do estado. E volto a falar que, e aí assim, é importante destacar isso, que o governo do estado é benchmark, né, é fonte de informação, é fonte de conhecimento para o Brasil todo. Tanto é que agora... Inclusive, vocês foram para o Rio Grande do Sul, né, a equipe daqui foi fora do país, tem atendido, né, esse desastre. Infelizmente, acontece em toda parte do mundo, e vocês têm saído, né, por essa questão do reconhecimento do trabalho que o Corpo de Bombeiros faz hoje. Né, do trabalho profissional de qualidade. A gente foi para o Rio Grande do Sul, e assim, mesmo um estado pequeno, né, não dá para se comparar com São Paulo, nós somos o estado que, eu acho que com a quarta maior quantidade de efetivo que foi encaminhado para lá, mas efetivo de qualidade. No final das tarefas, e aí o início das tarefas estavam relacionadas à remoção, né, das pessoas que estavam no ambiente, né, ilhadas e tal, e colocam no barco, né, mas no final, depois, é um trabalho mais complexo, mais apurado, que é a localização de corpos em escombros, né, e a gente tem um trabalho de K9 muito importante. Pediram para que a gente ficasse mais 2 semanas lá. Nós somos uma dos últimos estados a saírem de lá, dado o trabalho nosso. Na Turquia também, foram só 3 estados, foi São Paulo, Minas e o Espírito Santo, que é um estado pequeno, mas ele, mesmo sendo pequeno, ele é reconhecido pela sua qualidade, e eu volto a falar, né, muito investimento do estado nessa área. Assim, eu não me lembro de qualquer tipo de solicitação que a gente tenha feito ao governo do estado que tenha sido ponegada. Eu estou enfatizando isso, Gelson e Laís, porque assim, se o governo, se a autoridade máxima do executivo do estado, se o governador não tiver um entendimento real isso, as coisas não acontecem. Perfeito. Porque a gente está falando de compra, a gente está falando de dedicação na atividade, está falando de construção, de capacitação, de priorização de agenda, né? O governador, todos os desastres, eu estava lá em Mimoso mesmo, ele foi lá, sei lá, 10, 12 vezes, e aí quando o governo do estado vai, a equipe do governo vai, realmente as coisas, elas avançam, escalonam de forma diferente. E é importante, eu esqueci de registrar, mas eu acho que é importante, que o nosso comandante, ele é graduado em Direito, graduado em Administração, mestre em Administração e doutor em Administração. E é professor da ESESP, vai atuar nas 2 pós-graduações que a ESESP já começou, uma, né, que é a Gestão Pública, e em breve um novo curso. Então nós temos um comando extremamente qualificado, e aí falando de formação, né, Laís? Essa questão do quão importante o servidor público está preparado para chegar, principalmente em gestão, para chegar a ter um comandante que priorizou a formação, que entende gestão, né, e que fala com propriedade, né, do tema. Inclusive, em parceria com a Defesa Civil, a ESESP promove um curso de capacitação para as defesas civis dos municípios, né? Então, é muito importante. Isso ajuda, né, Coronel? Quando há algum desastre na cidade, a conexão, o comando fica muito mais fácil com aqueles agentes que estão ali atuando. É isso aí, Laís. A gente assim, tem uma parceria muito legal. Eu acho que esse tema de defesa civil tem um portfólio de 8 ou 7 cursos que a ESESP nos apoia, né? São vários cursos de instalação de SO, de prevenção, de capacitação, vários cursos. E a ESESP tem, assim, dado a sua contribuição, pode ter certeza que em qualquer desastre, né, quando a gente salva uma vida, tem o dedo da mão da ESESP lá, de forma direta, ajudando também. Então pode colocar na sua conta da ESESP, porque vocês também são salvadores das pessoas lá naqueles desastres. Né? Comandante, para a gente encerrar nossa entrevista, qual seria a sua mensagem enquanto representante ou à frente do comando, né, estadual do Corpo de Bombeiros,
para os governantes, para os servidores públicos em geral, a partir do que a gente conversou, né? Da importância da prevenção, para que a gente possa mitigar os resultados, né? Do risco, né? Que a gente possa mitigar o risco. Né? Eu acho assim que é importante a gente entender que o desastre ele é um fenômeno que ele alcança todo mundo tem que estar unido por conta desse fenômeno. Sim. E eu me lembro daquele filme Independence Day, que a gente tinha uma agressão estrangeira que ia matar os terráqueos e todos os povos se uniram, independente de ideologia, de crença de religião, porque senão todo mundo ia morrer. O desastre é isso. Lá no Rio Grande do Sul tinha um Fusquinha, tinha Porsche debaixo d'água, tem uma lojinha de móveis que vende móveis usados na esquina, e tem lá uma loja que talvez tenha um patrimônio de 20 milhões embutido. Você tem vários carros lá no estacionamento dos aeroportos, né? Tem aviões. Então, assim, ele é um fenômeno que alcança todos. Porque às vezes a gente... classe social. Exatamente, porque às vezes a gente acha que, assim, não, aquilo é problema do outro. Não. Só quem mora no morro, só o pobre. Né? Mesmo que a gente tenha que entender que, mesmo sendo problema do outro, a gente deveria ser genuíno e ter uma compaixão e ajudar. Mas se a gente não tiver isso, pelo menos entender que isso está chegando a gente, que chega a todo mundo. Nós temos diversos episódios de movimento de massa e que cobre a casa de condomínios, de condomínios com casa de 2, 3 milhões, e que as pessoas, né, vão ao óbito, ficam machucadas. Perdem então, assim, tudo, né? Perdem tudo que então, acumulou. Exatamente. Então, é um fenômeno nosso. Eu que estive da Mimoso, depois de umas 3 semanas, apareceu uma Hilux que tinha caído no rio. Né? Então começou a aparecer, a gente retirou. Mas tinham diversos carrinhos velhos também tombados, na mesma situação. Então, assim, é importante entender isso. Lá foram a óbito pessoas independentes de ideologia, de classe social, de idade, de sexo. Então a gente tem que entender muito bem isso. Por que eu estou te falando isso? Aí tem 2 vertentes. Primeiro, nós temos que entender que, como se fosse um conjunto, o setor público, o privado e o setor plural. O setor popular, né, aqui, né, para quem está ouvindo entender, é a sociedade, são associações e tal, né? Quanto maior a área de interseção entre esses conjuntos, lembra lá a união de conjuntos de interseção, quanto maior essa área de interseção, o ideal seria que a interseção fosse o tamanho dos conjuntos, né? Isso é sinal que a gente está mais integrado, trabalhando integrado. Se a gente tiver, quanto mais separado a gente achar que não é missão nossa, que a gente não tem que estar no sistema, é pior. Outra coisa é o seguinte, é que o poder público municipal, obviamente, você tem lá o seu partido, tem um movimento, às vezes, que te elegeu, esse tipo de coisa, mas, assim, é importante entender de dar um tratamento bem assim, por igualitário, como o governador faz, independente de qual ideologia que tem, qual partido que tem. Assim, tem que fazer um tratamento igualitário a todos, né? Porque a vida não tem partido. A vida não tem partido. A vida humana. A vida humana não tem partido, exatamente. E ali está todo mundo junto. Sim. Então, quando a gente perceber realmente isso, eu acho que a gente vai ter uma chance de, pelo menos, fazer a primeira evolução, de que no desastre não morre ninguém. Sim. Principalmente os desastres aqui no Brasil, que são desastres de uma evolução um pouco mais lenta. Não é como um tsunami, não é como um terremoto que pega você muito de surpresa, vai chovendo, vai molhando, vai caindo, vai fazendo isso. A gente tem tempo para ter chance de sair daquilo, porque o dano material, ele, assim, você recupera, né? Você recompõe, mas né? Agora a vida não tem jeito, né? Nós tivemos aquele episódio lá no Sul, foram 21 óbitos, 18 em Mimoso, mais um desaparecido, e 2 em Apiacá. De tudo que aconteceu, se nós não tivéssemos nenhum óbito, talvez nós estivéssemos sorrindo e rindo. Sim. Porque tudo passa, depois de 1 ano, 2 anos, a cidade está linda, passou, foi construída, às vezes fica mais bonita, fica mais pintada. A população se uniu mais, né? Se uniu mais, porque ela cria essa coisa, mas assim, morreram 21 pessoas, são assim, que são pais, que são filhos, que são irmãos, que são tios, que são professores, que são alunos, né? E isso, assim, até pela vocação que a gente tem de bombeiro, me entristece muito. Tá? Então esse recado, um recado longo, mas assim, importante estar falando isso. É importante, né, que a gente registrou, né? Assim, a sua fala é muito interessante no sentido de mostrar a importância da prevenção, né? E temos a companhia da Laís Garcia da formação, né? Porque, como a gente viu, não é só formar o bombeiro, mas é formar a população,
né? A partir dos seus governantes, das suas associações, das associações de bairro, enfim. Laís... Queria agradecer ao Coronel Siqueira pela participação, por nos atender. Obrigada por essa aula que o senhor sempre nos dá. E dizer que estamos felizes, né, da parceria que a gente tem feito e de alguma forma também está contribuindo para a qualificação e formação desses servidores. Obrigado, Laís, eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição. Obrigado, meu professor Gelson, a gente está sempre à disposição. Obrigado pela sua participação, o comandante se esforçou muito para estar com a gente, ele tem uma agenda complicadíssima e hoje ele abriu mão de tudo, conseguiu estar aqui. Queria agradecer mais uma vez a TVE, a direção da TVE, essa equipe maravilhosa que está aqui nos bastidores, que nos atende nas gravações, e esperamos vocês para o próximo vídeo. Até lá!